eu estava atirando para vários lados, né? E isso foi fundamental também focar, direcionar para onde eu quero, justamente para não ficar, porque aí eu ia fazer um remendo, né? Dicas de um X falando que era para fazer dessa forma e você falando que era de outra, então eu optei em limpar tudo e começar do zero de novo. Eu consegui uma vaga para uma área já que eu atuo, que é a área de CS, liderar uma equipe. Eu acho que foi fundamental na hora de eu contar essas historinhas, por onde eu passei, o que eu fiz, para eles entenderem que valia a pena eles conversarem comigo. Mas esse específico, ela só me localizou porque eu corrigi e arrumei o LinkedIn, porque ela me localizou. Ela foi atrás de mim, a recrutadora. Perfeito. Foi um processo, apesar de rápido, porque para cargo de liderança, Rick, eu já estava me preparando até para passar os 51 dias, assim. Mas foi um processo rápido, porém um processo bem difícil, assim. Eu passei por 7 etapas, 7 conversas. Minto, 6 conversas e um case. Então, mas assim, eu percebi que eles estavam gostando de mim porque foi avançando muito rápido. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Di? Tudo bem? Como vai? Tudo certo. Di, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, 35. Eita! Menos do que você esperava? Menos que eu esperava. Eu tinha me planejado, de fato, assim, vendo o seu método, eu tinha me planejado para estar dentro desse prazo. E aí, seguindo as estratégias, né? Então, também tem que ter foco, né? Então, Que legal, realmente, Di. parar, olhar, fazer o que tem que ser feito, fazer as mudanças que tem que ser feitas, não é fácil no primeiro momento, quando você para olhar as histórias, né? Então, esse é um ponto aí que tem que ser dedicado mesmo para poder conseguir avançar. E faz toda a diferença. E me conte, essas histórias aí que você contou e a vaga que você conseguiu. Você conseguiu a sua vaga para qual área? Eu consegui uma vaga para uma área já que eu atuo, que é a área de CS, liderar uma equipe, e eles precisavam de uma pessoa que já tinha ali um cargo de liderança um pouco mais madura, então era um cargo que exigia isso. Eu acho que foi fundamental na hora de eu contar essas historinhas, por onde eu passei, o que eu fiz, para eles entenderem que valia a pena eles conversarem comigo. Que massa, que massa. Porque existia, eu tinha ali o portfólio para atender, eu não sabia, não tinha exatamente o skill que eu precisava, que era a área de negociação, mas eles entenderam que seria bom para mim aprender com eles e eu também ensiná-los a outros aspectos aí que eu trabalho na parte profissional. Que legal. Porque não existe pessoa perfeita, né, Di? Não existe Não nenhum tem. candidato perfeito. Então, quando a gente entende isso, que, ninguém é perfeito, não vai ter um candidato perfeito, se a gente sabe valorizar o que a gente tem e que a gente está disposto a aprender o que a empresa está ali disposta para ensinar para a gente, dá tudo certo. Eu Sim. acho que é questão de maturidade de ambos os lados, né? Esse alimento de expectativas. É exatamente isso. Perfeito. Foi um processo, apesar de rápido, porque para cargo de liderança, Rick, Eu ia te eu já perguntar isso. estava me preparando até para passar os 51 dias, assim. Mas foi um processo rápido, porém um processo bem difícil, assim. Eu passei por 7 etapas, 7 conversas. Minto, 6 conversas e um case. Nossa. Então, mas assim, eu percebi que eles estavam gostando de mim porque foi avançando muito rápido. E eles já me davam um pouco de dicas também para ficar preparado, porque eu poderia ser chamado, sei lá, no dia seguinte, ou no mesmo dia à tarde, para uma outra conversa, dependendo da agenda da liderança. Que maravilha, que maravilha. E a proposta chegou em qual mês? Chegou em dezembro, chegou na sexta-feira 13,
que inclusive eles tinham falado que ia ser numa sexta-feira, a gente não tinha feito a conta que seria dia 13, mas seria numa sexta-feira, e aí no dia eu já estava bastante ansioso, porque eu tinha passado por todas as etapas, eu fiquei pensando, nossa, será que vão entrar em contato ou não? E aí marcaram uma call comigo para dar feedback. Eu já imaginei que poderia ser, de fato, uma proposta de aceite, porque quando eu olhei na agenda, estava o meu líder direto, junto Que com o legal. RH, então, se fosse um feedback negativo, provavelmente seria o RH e seria isso via WhatsApp ou mensagem no próprio LinkedIn. E aí eles ainda falaram, o próprio gestor falou, eu fiquei até pensando em não fazer isso na sexta, porque era sexta 13. Mas a gente tinha se comprometido a dar resposta para todo mundo de sexta-feira. Que legal, que legal. Por que eu te perguntei isso, Di? Porque tem gente, ó, essa história aqui sua é sensacional, porque muitas pessoas falam para mim, Rick, o seu método não funciona para liderança, porque você só mostra aí a galera nível pleno, sênior, especialista, tem poucos gerentes e tá comprovado aqui que funciona para liderança. E Sim. tem gente que fala que no final do ano não tem empresas contratando e que não faz sentido você estar arrumando a sua casa, organizando suas histórias para conseguir emprego. E você recebeu a proposta em dezembro. Ou seja, Exato. Eu tive tudo mais mentira, de né? uma empresa, na verdade. Eu passei por processos da GUP mesmo, então indo via processo normal. Marquei entrevista com a RH e tinha marcado uma entrevista com o gestor, talvez agora para janeiro. Então vai depender de mim até de falar aceito ou não essa outra proposta. Mas esse específico, ela só me localizou porque eu corrigi e arrumei o LinkedIn, porque ela me localizou. Ela foi atrás de mim, a recrutadora. Olha só, que maravilha. E me conte, você já estava tentando conseguir um emprego há quanto tempo antes de me conhecer? Não fazia muito tempo que eu estava desempregado, mas eu estava buscando uma alternativa porque eu sabia que esse momento ia chegar muito em breve. Só que eu vou falar uns 4 meses. Então, fazia menos de um mês que eu estava desempregado, mais uns 4 meses que eu estava procurando emprego. E E aí eu estava se achava assim, sentindo. nossa, final do mês, do ano, eu não vou conseguir. Então, mas assim, mesmo assim, contratei o método, vou seguir, me focar. Eu estava atirando para vários lados, né? E isso foi fundamental também, focar, direcionar para onde eu quero, justamente para não ficar, porque aí eu ia fazer um remendo, né? Dicas de um X falando que era para fazer dessa forma e você falando que era de outra, então eu optei em limpar tudo e começar do zero de novo. E vem cá, como é que você me conheceu? Foi anúncio, foi indicação de alguém? Eu vi alguma pessoa comentando na sua página no LinkedIn, assim, algum anúncio, e aí subiu para mim. E aí eu acredito que o próprio algoritmo, quando você está procurando, ele já começa a te direcionar também. Sim, sim. Em algum momento você pensou, isso aqui, emprego 51 dias, é só mais um charlatão aí querendo ganhar dinheiro. Passou na sua cabeça? Eu nunca penso em charlatão, né? Assim, eu acho que tem bons profissionais aí querendo recrutar. Mas só quando você olha, porque eu já contratei isso no passado. Eu já contratei até pessoas só para mexer no meu currículo no LinkedIn, sem me dar nenhuma dica, então corrigi ali algumas coisas que eram totalmente diferentes daquilo que você fala no curso. E eu já fiz também consultoria mesmo, tendo um mentor fazendo o trabalho comigo, mas é bem diferente e o legal é que eu tenho domínio sobre a minha própria história, porque quando você coloca isso com mentor, ou quando você coloca isso com uma outra profissional de RH que te ajuda, basicamente você fica um pouco distante das suas histórias, assim. E eu estava até preocupado na hora de que eu comecei a montar o currículo de novo, se eu ia conseguir contar bem essa história, né? Porque eu tenho muito tempo de liderança, tenho mais de 20 anos de liderança. Depois que eu fiz esse método, eu consegui entender, inclusive, que que eu não fiquei acomodado, que eu passei ali por várias fases na minha própria experiência mesmo. Eu vim do mundo do call center,
me especializei em liderança lá atrás como call center, mas eu fui para uma pegada mais de inovação. E eu ajudei até a construir o e-commerce, né? Eu sou uma das pessoas que ajudei a montar o saque da Netshoes lá no passado. Então, que era algo que ninguém conhecia, era mato alto, de fato. Um dos primeiros cases de e-commerce acho que foi da Netshoes, né? No Exato, Brasil. exatamente. E aí, imagina, saí de indústria, fui montar um e-commerce, depois do e-commerce fui me especializando mesmo na área de experiência, e aí eu percebi que meu currículo não estava defasado nem obsoleto. Quando você sabe contar bem a história do que você está fazendo, né, e para onde você quer chegar, uma das perguntas, inclusive, que eles fizeram na minha última, nessa entrevista que eu passei, porque eu tinha passado por todas as áreas do atendimento, né, e assim, especificamente negociação, ter um time ali específico de negociação não tinha, era uma cadeira que eles queriam construir, nem eu tinha a skill ali, só trabalhando com isso. Mas eles falaram assim, você conhece toda a cadeia, toda a jornada, e aí pra gente vai ser bem interessante. Sua história é o seu maior diferencial. Primeiro princípio do PRH, isso. E hoje, eu não lembrava que você tinha feito aí outra consultoria, tinha pago outra pessoa para fazer seu currículo, que é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Eu não faço currículo de ninguém, não faço LinkedIn de ninguém, porque esse processo é importante para que vocês, quando chegar na entrevista, saibam contar suas histórias. Então, é por isso que eu não faço e funciona, tá dando resultado aí, como deu resultado para você e mais de 80 pessoas aqui que gravaram comigo. Agora, não precisa falar nomes de ninguém não, tá? Mas você tem uma noção mais ou menos de quanto foi que você investiu em outros métodos antes do PRH? Acho que eu já cheguei. Já cheguei a colocar uns 5 mil. Olha só. Já cheguei a colocar. A gente já teve pessoas aqui que gravaram comigo que já gastaram 15 mil reais com consultoria de recolocação. E a consultoria muitas vezes não te ajuda a valorizar as histórias que você tem da melhor forma, né? E eu posso falar que eu tive ainda uma grande benefício no mercado, porque eu nunca fui, de fato, mandado embora. Eu sempre fui convidado a trabalhar nas empresas que eu trabalhei. E eu estava e mesmo assim, investi, porque eu queria, às vezes, mudar. Então, e eu estava muito preocupado, porque como é que eu vou lidar com uma entrevista com pressão? Porque eu não tive essa oportunidade. Então, eu tinha mais um agravante comigo, eu não tinha nenhuma experiência. Tanto que eu tenho um método para você seguir no curso, mas à medida que avançou, eu tive que pular para poder ir direto já para a parte de entrevista, enfim, eu tive que fazer, inclusive eu tenho que voltar agora, eu tenho que voltar e terminar, porque eu não quero, para mim, é a primeira oportunidade, de novo, eu vim de um mundo, estava como PJ, estava sendo bem difícil para mim não ter um plano de saúde, e aí eu volto agora como CLT, meu salário não baixou, como CLT, então assim, para mim deu uma guinada, mas eu comecei agora a pensar comigo, mesmo construindo as histórias, porque eu sei que eu tenho boas histórias, tá tudo bem, mas eu tenho algumas skills para construir e criar, e aí eu acho que o método, inclusive, me ajudou a planejar isso para o futuro agora, de olhar agora, ver o que eu tenho que falta para mim como plano de ação, para eu conseguir outras posições um pouco mais interessantes. Pode ser interna ou o próprio mercado, sair da área de gerência para ir para uma diretoria ou para ir como head de um setor. Perfeito. E é um investimento que você fez para a vida, porque é um método que eu ensino para vocês e não é tipo Ctrl+C, Ctrl+V. É aprender a valorizar suas histórias. E quando você aprende a valorizar as histórias, cada nova história que você for construindo, de estudo, ou com a equipe que você vai estar liderando, você já vai saber como contar no LinkedIn, na entrevista, no currículo. Exato. Então, o próprio método agora já vai me ajudar. Na hora que eu subir em janeiro, que eu estou contratado, fazer aquele discurso que a gente faz no LinkedIn, como que eu crio o meu cargo para dentro do próprio... Eu já vou com uma outra mentalidade para fazer isso. Até o próprio cargo, para me ajudar para outros recrutadores olharem que, nossa, ele ainda tem mais esse skill agora. Que legal, que legal. Odi, e provavelmente você deve ter participado lá daquelas 3 aulas gratuitas que eu faço, né, do curso do Emprego em 51 Dias. O que foi que eu falei, ou
que foi que eu fiz, que fez você perceber que, poxa, já investi R$ 5.000 no passado, mas vale a pena investir no método do Rick? Você lembra? Sim, assim, uma situação específica não. O que eu posso falar é, quando eu comecei a assistir as aulas gratuitas, eram de fato aulas. Então, e eu falei assim, nossa, vem cá, o que esse cara pode falar além disso, né? Porque não era coisas óbvias que estavam por aí. Você estava falando realmente algo que fazia muito sentido e que dava para a gente aplicar. Exemplo, como se constrói um cargo, como que você coloca isso de uma forma organizada para o próprio recrutador te reconhecer. E isso já fez muito sentido para mim. Eu falei assim, agora eu quero, tô curioso, agora eu quero chegar e olhar, porque é isso. Tanto que a própria recrutadora falou assim, seu currículo é ótimo, que dá para entender, só no LinkedIn dava para entender as histórias, assim. E aí, quando eu mandei o currículo, ela falou assim que é engraçado, é legal, porque o currículo não é uma cópia do LinkedIn, ela é uma extensão, o LinkedIn, na verdade, assim, o LinkedIn é uma extensão do seu currículo, então eu, eu coloquei exatamente o método justamente porque ela falou assim, nossa, dá até um complemento do que eu já tinha visto no LinkedIn. Que maravilha, que maravilha. Vem cá, o seu currículo antes era muito diferente do currículo do PRH? Muito, tinha imagem, né? Assim, tinha muita linha, muita imagem, muito recuo. Eu quis colocar muita informação, então ele era bem espremido, né? Eu tinha antes de eu conhecer você, eu já estava incomodado com muita experiência dentro de um único. Eu já tinha na mente que tinha que ser uma única página, mas eu estava muito Você incomodado, já estava contratou, muito. né? É, eu já estava incomodado, tinha muita informação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todas as 4 ou 5 últimas experiências, e aí eu coloquei mais tal lugar que eu passei. Mas ainda não estava muito certo que seria o melhor formato. E aí, quando eu comecei a olhar seu método, eu falei assim, não, eu vou colocar as últimas 3, que realmente importa. Assim, é legal, talvez, numa entrevista falar que eu construí o saque da Netshoes. É legal falar numa entrevista que é um plus, mas talvez eu não precisava colocar isso ali, porque isso foi há 15 anos atrás. Perfeito. Então, muda, né? Até o que foi feito há 15 anos atrás na Netshoes, hoje não se faz mais. Então, talvez Total. não seja algo relevante para colocar. Total. Não, e isso é muito importante, porque eu sofro tanto hate da galera que tem mais experiência falando: isso aí é porque você tem poucos anos de experiência, é impossível colocar 20 anos de experiência no currículo, não tem como colocar em uma página. Eu falo, mas você não precisa botar tudo isso, né? O currículo é para ser objetivo, só as melhores histórias, não precisa botar todas. Todas você deixa no LinkedIn. E Exato. funcionou para você, né? Que bom. Funciona. Eu tive a preocupação, assim, mesmo nas experiências que eu não quis colocar no currículo, eu deixei meio que organizado essas histórias para no bate-papo com o RH, se surgisse a oportunidade, porque eu também não ia ficar muito entrando nisso, eu estava muito preocupado com os 3 minutos, de como que eu ia abordar, ou falar, ou responder sobre o que eles me perguntassem em 3 minutos, sobre minha carreira profissional, mas eu deixei meio que organizado, eu coloquei em tópicos para poder conversar com eles, porque podia surgir a história. Isso foi muito Que legal. interessante. Então, assim, de eu colocar as histórias muito bem colocadas ali, que se eles pedirem mais alguma informação ali relevante sobre experiência, eu tivesse ali numa forma cronológica, faço, mas isso não necessariamente tem que estar explícito no LinkedIn ou no currículo. Total, total. Hoje, e eu não sei se nos outros métodos eles falavam sobre LinkedIn Recruiter, mas como você foi abordado pelo LinkedIn, provavelmente o conhecimento que você aprendeu de LinkedIn Recruiter foi um diferencial para você. Sim, foi. Você concorda? Concordo. Quando você veio falar comigo depois, para aquele nosso bate-papo, que era mais direcionado, depois do que eu tinha feito já as mudanças necessárias, meu perfil já estava na primeira página. Depois que eu fiz as mudanças que tinha que fazer. E isso estava muito preocupado, porque nenhum RH me chamava, assim, já fazia 1 ano, 2 anos que não me chamava. Eu coloquei como
aberto, a proposta não público ali, só para os recrutadores, não tinha colocado até então, mas nunca ninguém tinha me abordado. E aí depois que eu mexi, já começaram a pipocar, né? Tanto que, assim, outras empresas entraram em contato comigo via recruiter também. Eu vi que já começou a vir pessoas olhando para dentro do meu perfil, e o próprio Gup também, assim, que eu não passava nos processos, né? Eu ficava parado porque eu estava usando até palavras-chave que não fazia sentido, né? Então, aquela coisa de você falar que é jogar palavra-chave para o Sim. algoritmo. Total, total. E uma coisa que tem gente que tem um pouco de preconceito é a questão do selo do Open to Work. E eu sempre falo no método que, pô, pode colocar o selo do Open to Work depois que você arruma a sua casa. Arrumou a casa? Não tem problema você que está desempregado usar o selo do Open to Work. E você usou, não foi? Sim, usei. Eu nunca tinha usado, eu já tinha ficado desempregado em um momento específico, mas não tinha usado, e aí até por isso que eu tinha um pouco também do preconceito, porque eu fui localizado lá atrás, assim, nem localizado, na verdade, o dono de uma outra empresa que eu trabalhei no passado, ele me procurou, como eu não estava com Open to Work, eu achei que era isso, por isso que ele me procurou, porque eu estava trabalhando. E aí eu já conhecia, já tinha uma relação com ele, e eu falei assim, não, topo ir para sua empresa. Mas então eu tinha um pouco de preconceito de colocar o Open to Work, e as empresas falam assim, você está no mercado, talvez não seja tão interessante. Mas não, tá tudo bem, assim, não tem nenhum preconceito, não existe isso, faz parte do processo, assim. Várias empresas, inclusive os recrutadores de outras empresas, já estiveram desempregados em algum momento. Total, total. E é só um momento, é só um selo. Obviamente que não é o segredo, não é colocar o selo. Óbvio, não é só colocar o selo que vai chegar a proposta de Sim, recrutador. Mas quando você arruma bem a sua casa, coloca o selo, você está ali aumentando as chances de ser convidado para entrevistas, para processos seletivos. E tá tudo bem, né? Você só está mostrando que você está aberto, o mercado pode começar já amanhã, se surgir uma proposta que faz sentido para você, o que é maravilhoso para o empregador. e o interessante também é que essa posição que eu fui, eu tinha colocado, quando ela me pergunta na mensagem direta, ela tinha perguntado a minha pretensão salarial. Nesse meio tempo, óbvio que eu fui olhar um pouco do que essas empresas de mercado que faz mapeia ali salário, né, tem site para isso, né, que vê quanto que no local ganha, então eu coloquei mais ou menos ali um cargo de gestão ali, puxei um pouco para cima, vou arriscar. Ela falou que estava mais alto do que o, o, o objetivo para Previsto, eles, né? mas eu Sim. consegui na negociação chegar no teto para eles ali. Então eu entrei no teto, e isso é difícil acontecer, principalmente para alguém que está desempregado. Não acontece, porque eles que ditam a regra. Né? Que legal. Diferente, se eu tivesse empregado, eu ditaria a regra. Não, eu saio de onde eu tô para ir para tal lugar, portanto. Mas não, eu estava desempregado e eu consegui, inclusive, negociar isso. Que Qual o salário? maravilha! Que maravilha, porque eu não sei se você lembra, mas lá nas aulas que eu faço, gratuitas, eu falo que o quinto erro das pessoas normalmente é não negociar o salário, porque elas deixam dinheiro na mesa. Sim. E esse dinheiro, às vezes, pode até pagar as parcelas do PRH, se a pessoa entra no PRH. Provavelmente, o valor que você negociou foi acima das parcelas, né? Foi bem assim, Então, aliás, bem acima. Mas você sabe que quando você fala, né, eu fiquei meio assim, nossa, mas estou desempregado, vou investir em alguma coisa. Mas se eu não investir em mim, vou investir onde, né? Em quê, né? O dinheiro que eu tinha ali um pouco, como PJ, eu não tinha um seguro-desemprego, nada disso. Mas eu falei assim, não, eu preciso eu ser mais estrategista. Então vou pegar essa parte do meu recurso que eu tenho ainda, eu vou investir na minha carreira. Então eu tinha pensado justamente fazer pagar a sua consultoria, e talvez, se não desse certo, tipo, pegar uma parte do dinheiro e investir numa matrícula no MBA, alguma coisa para falar, estou estudando, estou me especializando. Então, eu acho que é isso, é investimento para si, assim. Não tem, perfeito. não tem segredo.
Perfeito. E o investimento, que se a pessoa se dedicar, colocar tudo em prática, tem muitas chances de dar um Sim, resultado no curto prazo. Você sim, liderança, conseguiu emprego em 35 dias. E não foi só uma proposta de entrevista que você teve, né? Foram várias propostas. sim, foram Então, várias. Eu tive ao todo ali, meu currículo movimentou para quatro empresas, assim. olha só. Teve empresa que parou de fato no começo, mas eu não vejo que era um problema com o meu currículo, nada disso. Talvez a minha história, que estava bem contada, não tinha a ver com a vaga. Eu tive empresa que avançou e que eu tenho uma conversa com o diretor em janeiro, já estando empregado. Mas eu vou participar, assim como você orienta, você Total, vai fazer as entrevistas, vai que seja total. uma vaga. E teve uma que eu dispensei, assim, porque era uma que assim, se eu tivesse desempregado e se eu tivesse desesperado, eu iria. Mas eu falei, não, eu tô dispensando. Inclusive porque a própria empresa era desorganizada, de retornar nas datas. Então, assim, se ela já é desorganizada nesse processo, então eu tive a oportunidade, inclusive, de definir aquilo que eu quero para mim, para minha carreira. É uma vitrine, né? O processo Sim. seletivo acaba sendo uma vitrine da cultura da Dos dois empresa. lados. Dos dois lados. Perfeito, Se perfeito. eles também são desorganizados com data, com tempo. Eu cheguei a ficar 2 semanas sem nenhum contato da empresa. E aí avança, mas demora. E aí você fala, meu, Perfeito. não faz sentido. Não foi nem isso que eles prometeram. Falaram que em tanto tempo retornaria. Então não Total. quero ficar. E é muito louco você parar para pensar, tipo, você desempregado negando. Talvez, para quem está assistindo, pode falar, não, isso é impossível. Mas é o poder de você ter um método que vai te ajudar Sim, a dar uma base para você ter outras entrevistas, não ficar dependendo só de um processo seletivo, né? sim, exato. E aí agora, usar o método para o ano, né? Como eu falei, eu vou pegar os skills que faltam, eu vou... a oportunidade agora de colocar o meu cargo em evidência da forma correta no meu próprio currículo e no próprio LinkedIn, do formato que deve ser feito, justamente para continuar a vitrine aberta. Eu não tirei o selo Open to Work ainda, considerando que eu só começo dia 5, apesar de já estar contratado, já chegou os equipamentos da minha casa. Aliás, foi incrível o onboard deles, assim, tipo, Que legal. chegada de maquinária, infraestrutura. Já tem um processo, já vou para, porque é uma empresa que eu vou trabalhar totalmente remoto, mas eu vou fazer uma imersão em São Carlos, onde eles está sediado, então eu vou para lá, vou ficar 4, 5 dias lá. Que massa. Então, mas eu quero continuar olhando para o método e falar assim, para 2025 eu estar bem me preparado, né? Tipo, não necessariamente eu tenho que continuar na empresa que eu estou. Quero Total. continuar, porque eu gostei bastante, mas pode surgir outras oportunidades. E tá tudo bem, é que Tá nem tudo bem. relacionamento. Você não precisa Sim, casar com uma pessoa que você não gosta, né? sim. Então, É exatamente isso. a gente tem uma maturidade de carreira que às vezes, quando a gente é muito novo, a gente não consegue entender isso, mas depois que a gente passa por algumas coisas, até desligamento, eu mesmo, depois que eu fui desligado, eu acordei para a vida. Falei, Sim. entendi como é o mercado de trabalho, não tenho que ficar me doando tanto. Claro que eu vou me doar, eu vou tentar me empenhar, obviamente, mas pode chegar um momento que eles podem me desligar. E da mesma forma, eu posso chegar um momento e pedir Por N desligamento. fatores, não necessariamente por você ter incompetência, às vezes é budget, mau Exato. planejamento da própria empresa, ou você não lidou com o gestor direto por algum motivo, porque eu vou entrar nessa empresa, eu estou em experiência, né, 3 meses, mas a empresa também, eu tenho que começar a olhar que a empresa também pode estar em experiência, eu posso olhar a empresa como uma experiência de 3 meses também, não só ao Total. contrário. O jogo muda. E que é É, uma coisa que eu falo lá na aula 1 do curso Gratuito de Emprego 51 dias, que, tipo, não tá, as empresas não estão acima dos candidatos. Tá? Nenhum sim, candidato está acima da empresa, é tudo igual. Assim, é um alinhamento de expectativa e tá tudo bem se em algum momento, ou no processo seletivo, ou na empresa, não der certo. Faz parte de qualquer relação. E eu, para a gente já ir finalizando aqui, tem uma pergunta que eu estou fazendo para todos os dedicados especialistas, até para eu estar melhorando sempre o método do PRH, que é, para você, qual que você acha que foi um grande acerto para você ter conseguido seu emprego em 35 dias? de fato, ter mexido, não, o currículo é importante, mas no LinkedIn, assim, as aulas do LinkedIn eu segui à risca, passo a passo.
E ele não tá na melhor versão, mas eu usei o 80-20 que você explica, que eu acho que quem contrata o curso vai entender o que a gente está falando aqui. Perfeito. Mas aplicando esse 80-20, tudo mudou. Completamente tudo mudou, assim. Quando eu começo a olhar, eu mesmo já comecei a ficar com orgulho de mim mesmo de novo. Assim. É legal isso. Que coisa boa. E é bom porque, assim, o primeiro módulo do PRH é o módulo de autoconhecimento, de estratégia, e logo depois não é currículo, é LinkedIn. Por quê? É o que pode mais gerar resultado no curto prazo, De curto e eu já prazo, boto na tá? sequência o que vai gerar resultado, né? Tipo, começando lá direitinho. E se você segue, as chances são de que já gere resultado rápido mesmo. Não, tem gente que fica assistindo e não faz nada. Vou primeiro assistir sem fazer. Aí eu falo, não faz isso, assiste colocando em Exato. prática. É Eu importante. tive que fazer, inclusive, a coisa meio que do looping, assim. Então, eu comecei, exato, e na hora que, à medida que as empresas começaram a olhar para mim, eu já fui pro currículo, à medida que foi avançando uma entrevista, eu já fui para entrevista, aí voltei de novo pro método. Então, eu Perfeito. tentei indo para uma sequência que fazia mais sentido pro meu momento na hora. Mas É, se eu tivesse 80-20. que escolher, eu ia escolher certinho e eu parei mesmo. Tanto que quando você coloca, tem um dos módulos que é falar sobre histórias, né? Ali, acho que eu fiquei uma semaninha ali, viu? Rodando naquele que... E aí, parar para pensar, os cursos não são... Os módulos não são longos, né? Então, não são... São bem dinâmicos. Mas, à medida que você se aprofunda, às vezes tem um módulo que requer 10 minutos de aula, mas você fica ali, eu fiquei uma semana. Me deu um pouco de desespero, assim, no começo, porque organizar, foi uma organização minha, assim, que é muito louco, porque por que às vezes numa entrevista você não sai bem? Porque você não está organizado. Sim, E aí, se você não está organizado, você não consegue transmitir, assim, né? O currículo não diz nada com o LinkedIn, que não diz o que você conta ou verbaliza. total. Então isso me ajudou muito, assim, de colocar em prática. Perfeito. Por isso que o nome do meu treinamento é PRH, que é Processo Rico de Histórias. Não adianta só a gente ter um LinkedIn rico de histórias, ou uma GUP rica de histórias, um currículo rico de histórias, entrevista. Tem que ser tudo. Tudo. Sim. É o processo inteiro rico de histórias. Tudo alinhado. Por isso que o nome é PRH, né? E um arrependimento. Se você pudesse voltar atrás, você faria diferente. Eu deveria ter te conhecido antes, de verdade, assim, se eu pudesse, é verdade, não tô chovendo no molhado, eu deveria ter te conhecido antes, porque se eu tivesse conhecido você há 4 meses atrás, quando eu comecei a procurar uma outra empresa para trabalhar, porque eu já não estava feliz onde eu estava, talvez eu já estaria já empregado, a gente estaria nessa conversa, isso em setembro, outubro, e não agora, no final do ano, mas que foi ótimo também, que é um belo de um presente para mim, assim. Presente de Natal. Hum. Muito bom, mas que bom que você não ficou procrastinando, né? Tem gente que fica procrastinando, me conhece e fica, eu vou entrar na próxima turma, numa próxima eu entro e tal. E você não cometeu esse erro, porque eu acho que quem faz Sim, isso tá deixando dinheiro na mesa, que poderia estar negociando salário, como você fez, poderia estar recebendo várias propostas, negando propostas, exato. ou vou tentar sozinho, vou só com gratuito. E o gratuito e o pago é totalmente diferente. As pessoas não Sim, acreditam, mas é sim. muito diferente. É muito bom o gratuito. Eu acho que te dá te inspira a já começar a querer olhar para si, para as coisas, mas realmente da base mesmo, assim, para você uma estrutura é outra coisa, é outra coisa. Eu já me sinto Perfeito. diferente já de como eu entrei e diferente também de alguns profissionais que estão no mercado que têm as mesmas experiências ou próximos a minhas, né, para conversar. Total, Tanto que no total. feedback, acho que até para encerrar, no feedback da última empresa, que é essa que eu fui contratado agora, no feedback final, eles falaram assim, cara, muito bom conversar com você. Tinham candidatos, mas não tinha candidatos que, inclusive, fazia melhor que você faz para a vaga específica ali, a skill específica de negociação, mas não era tão rico. A, a, a forma que eu contei a história para eles, disse que ficou muito tranquilo, inclusive no final eles foram perguntar coisas pessoais minhas, assim, o que eu fazia, então aí já relaxou. Então a gente estava bem relaxado mesmo, assim, de falar de coisas, assim, como é meu dia a dia, e eu estava vendo que não tinha a ver muito mais com a entrevista, assim, eu acho que estavam meio querendo conhecer o Diogo fora.
É engraçado, tecnicamente, eu tinha ali os quesitos, não tinha para esse skill específica negociação, mas ok. Mas o que chamou muita atenção deles é a forma como eu lidero também outras equipes, porque o que eles queriam muito também era alguém que conseguisse liderar bem o time, porque era um time um pouco mais antigo e que está um pouco jogado ali. Eles foram nessas estruturas que eles fizeram, está um pouco jogado. E na hora que eu contei a história ali, que eu coloquei as informações da forma correta no LinkedIn, quais são as melhores histórias, justamente uma das skills que eu tinha esquecido na vida é que eu tinha desenvolvido um processo de PDI mesmo para a equipe, né? E que isso gerou muitos resultados para a equipe que eu trabalhei lá atrás. E eles falaram como que eu fiz, o que eu fiz, e como estava muito estruturado na minha cabeça, estava fresco, foi inconvincente, né? Então, o próprio RH falar que é uma das coisas que eu vou começar lá é estruturar um método de PDI. Que maravilha, que maravilha. Traz mais confiança, né? Acaba sendo um café de corredor ali, não fica um checklist, é uma conversa, conhecendo suas histórias, chega um ponto que passa a confiança que começa a querer conhecer quem é o Di pessoalmente, para saber como é que é trabalhar com você, né, no dia a dia. É isso. Total. Ô, Di, e para finalizar, qual conselho você daria para uma pessoa que está buscando um cargo de gerência como a sua, está desempregado e está meio perdido? Bom, primeiro calma, né? Porque o mercado, eu acho que o mercado está aquecido, então acho que tem que ter calma, mas eu acho, dependendo da quantidade de experiência, né, o tempo de experiência que a pessoa tem como liderança, o meu conselho é organizar as histórias. De fato, assim, eu acho que isso foi o divisor para mim. É saber contar essas histórias e organizar isso, e se auto-organizar também, né? Como que é engraçado, mas eu sabia que eu era muito bom, eu sabia que eu tinha bons skills, mas eu não sabia contar, muitas vezes, isso, de uma forma planejada. E o método me ajudou muito, assim. Então, eu estou indo até para essa vaga, mesmo não tendo skill, com muita confiança. E eles falaram, você foi o único candidato, de fato, que a gente sentiu muita verdade, de todos. Porque alguns gaguejaram, outros percebem assim, que a pessoa dá uma pausa porque ela não sabe exatamente como contar aquela história para aquilo. Então, eu acho que é isso. Assim, como conselho para líderes, primeiro, invista no método que faz sentido. Óbvio que o próprio método, porque a grande massa no mercado de trabalho são os analistas, então é natural que tenha mais analista, talvez num grupo que você tenha lá, você como gestor e vários analistas especialistas. Mas dá para levar para a vida, né? Eu acho que... E outra, eu estou líder, né? Tipo, amanhã eu posso, inclusive, na minha própria jornada de carreira, eu posso transacionar para um cargo especialista de alguma coisa. Então, Perfeito. é isso. Perfeito, perfeito. E faz total sentido tudo que você está trazendo, porque essa questão, tipo, de você estar líder, traz uma segurança para você de, tipo, eu investi no método que vai me ajudar para, se eu for buscar uma vaga de líder, se eu for buscar uma vaga de especialista, se eu for tentar fazer uma transição de carreira, porque tem tudo no PRH, tem tudo. E Esse é um outro ponto também, tá? Eu já tenho, porque também tem um etarismo. Eu tenho 44 anos. Eu quero investir, porque eu acho que ainda tenho muita lenha para queimar, mas já tem um módulo ali que fala de transição de carreira. E aí eu não abandonei, é um módulo que eu quero em 2025 trabalhar. Então, assim, olhar para isso também como um investimento também. Então, o que eu posso, para onde eu posso ir? Então, estou pensando em algumas coisas, assim, se eu tiver que sair desse mercado, como que eu faço isso de uma forma tranquila, organizada, de forma serena, sem queimar cartucho. E é isso, assim, eu vou seguir, porque eu sei que tem bastante lenha para queimar, mas já pensando já no próprio método mesmo, como que eu faço ir para transacionar essa carreira, se precisar. O PRH é só o começo. Eu falo isso para todo mundo. Tem gente aqui dedicada especialista com 58 anos de idade que eu falo, o PRH é só o começo. É isso. É o começo de uma carreira rica de histórias que vocês agora vão ter.
E se as pessoas quiserem entrar em contato com você pelo LinkedIn, elas podem se conectar com você? Com certeza, né? Inclusive, é uma das coisas das dicas boas, né? É de você saber se conectar e ter boas conexões. É isso. Perfeito. É o Diogo Justino da Silva, não é isso? Isso Perfeito. mesmo. Então, eu vou pedir para a minha editora colocar aqui o link para a galera poder se conectar com você. Muito, muito, muito obrigado Eu que agradeço, Henrique. pela sua história. Eu falei para você na nossa consultoria de Foi. LinkedIn, você é rico de histórias. Você Eu falou mesmo. nunca vi um líder, um gerente com tanta história boa. Você sabendo aproveitar, vai conseguir emprego rápido e várias empresas vão ficar te desejando. E você sabe que eu não falo isso para todo mundo, né? Eu fiz ali, falei para você porque a gente teve esse momento individual da consultoria, deu para eu poder conhecer mais de você, mas acho que confia nisso, porque é só o começo de verdade, para ter uma carreira de sucesso aí. Tá Muito bom? bom. Muito obrigado, Henrique. E sucesso para todo mundo. Valeu, Di. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Até mais.